Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos o penúltimo parágrafo do último capítulo da profecia de Miqueias. Vamos estudar Miqueias, capítulo 7, versículos 7 até 13. Nesse texto, percebemos que os próprios cidadãos de Jerusalém, representados aqui pelos verdadeiros israelitas, olhando para Deus, sabiam que só dele viria a restauração. O verdadeiro israelita, lembrando-se do salmista internamente, estava orando, estava falando para si mesmo: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121, versículo 1. Aquele que teme o Senhor deposita sua confiança em Deus, ele crê que Deus vai ouvir a sua oração e vai ouvir a sua súplica. Então, o texto de hoje tem sido interpretado de uma maneira até diferente da nossa por aqueles que não creem no poder de Deus em revelar aos seus profetas os acontecimentos futuros. Por isso, entendem que estes versos foram escritos posteriormente a Miqueias por volta de 539 a 538 a.C., quando o povo já estava retornando do exílio para a Terra Prometida. Mas nós não temos evidências dessa interpolação no texto. Entendemos sim que essas palavras foram expressões pessoais que surgiram gradativamente diante da situação desesperadora da sociedade. Diante daquela situação de completo caos, a confiança, a crença, a possibilidade de salvação só poderia vir de Deus. Por isso já o verso 7, como nós vimos no programa passado, rapidamente, nesse verso o profeta dizia que olhava para o Senhor e esperava no dia da sua salvação, pois era o único recurso, era o Deus que ouviria a sua súplica, Deus ouviria a sua oração. Mesmo que o povo de Deus tivesse caído e tivesse abandonado a lei de Deus, como nós vimos no programa passado, uma descrição tão declarada de um profundo caos moral, mesmo que a impiedade e a iniquidade tivessem tomado conta da sociedade a ponto de não se achar nenhum justo, nem sequer um homem reto, mesmo assim havia uma esperança. Querido amigo, quando olhamos para cima, quando contemplamos o Senhor, a esperança sempre existe, a esperança está sempre presente. Essa esperança é possível por causa da misericórdia de Deus, pois Ele perdoa, Ele restaura, Ele levanta o caído. Deus age dessa maneira misericordiosa porque Ele mesmo nos dá condições para nos aproximarmos dEle. Deus nos dá a convicção do pecado. Deus coloca à nossa disposição o arrependimento e Deus nos concede a possibilidade de confessarmos os nossos pecados. Como estudamos recentemente, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Querido amigo, a esperança pode nascer em nossos corações, pois deve estar fundamentada na graça de Deus. É pela graça que hoje temos livre acesso à presença do Senhor, pelo novo e vivo caminho que Ele nos concedeu ao dar a sua vida por nós na cruz do Calvário. Leia essas afirmações em Hebreus 10, 19 e 20. Diante desse clima, então, de expectativa, de esperança de salvação, de possibilidade de restauração, o título para esse texto pode ser assim expresso: a restauração do povo, fruto da misericórdia divina. Com base em Miqueias 7, 7 a 13, a restauração do povo, fruto da misericórdia divina. Querido amigo, precisamos aprender com Judá a confiar completamente em Deus. De tal maneira, essa parte do povo que temia o Senhor confiava nele, que, como veremos, desafiou até os inimigos ao dizer-lhes: ei, inimigo, não zombe de nós, não. É certo que caímos, mas logo ficaremos de pé novamente. Veja essas ideias no versículo 8. O povo reconheceu que Deus estaria agindo com justiça ao enviá-los para o cativeiro babilônico. Por quê? Porque eles tinham pecado. Mas conhecia o caráter divino,
o caráter misericordioso. Finalmente o povo aprendeu então a confiar no Senhor. Mesmo que experimentassem as trevas por estarem longe do Senhor, confiavam que o próprio Deus lhes seria a luz que necessitavam. É provável que tenha havido uma referência à Síria, porque ela, como inimiga, tentou conquistar Judá e Jerusalém em 701 a.C. Mas também, nessa oração, nessa colocação diante de Deus, percebia-se uma maneira misericordiosa de Deus em tratar com o seu povo. E Deus mesmo defenderia a causa do seu povo. Deus mesmo faria com que o seu povo experimentasse a sua restauração. Os inimigos usados por Deus para punir Israel e Judá, eles mesmos seriam punidos por se entenderem poderosos e por exagerarem na punição contra o povo de Deus. Querido amigo, como Deus é justo, assim como puniu o seu próprio povo, também puniria as nações estrangeiras. Mas para com o seu povo, Deus lhes permitiria mais uma vez usufruírem da sua bondade e misericórdia. Diante da convicção sobre a misericórdia do Senhor, o princípio que extraímos desse texto e que devemos aprender, que devemos colocar em prática em nossas vidas, é visto nessa frase. Somente a restauração que Deus nos concede demonstra a sua grande misericórdia. Eu repito, esse é o princípio que tem por base Miqueias 7, 7 a 13. Somente a restauração que Deus nos concede demonstra a sua grande misericórdia. Nesses versos, nós vamos encontrar, então, 5 evidências da misericórdia divina demonstrada na restauração que Deus pode conceder ao seu povo. A misericórdia divina evidencia-se na atenção que Deus dá à nossa oração. Veja o versículo 7, que já comentamos um pouco no programa passado. Diz assim essa palavra: Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Essa, querido amigo, era a convicção de Miqueias. O profeta respondeu às acusações feitas por Deus contra o povo, e o profeta, falando em nome do povo, reconheceu a culpa do povo e a justiça de Deus. E a partir então desse versículo 7, o próprio povo afirma que esperaria de Deus a salvação. O ponto culminante aqui é olhar e esperar, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações. O verbo olhar, observar, está colocado de uma forma intensiva. No hebraico significa vigiar com aquela segurança, com aquela certeza de que a sua ajuda já está chegando. É olhar, é observar com total confiança de que Deus está ouvindo e vai se manifestar. O verbo esperar é uma maravilhosa expressão que traz a ideia de amarrar-se a alguém ou algo. No caso específico, é ter uma causa comum com o Senhor. Apesar da terrível situação de pecado existente em Israel e Judá, havia a possibilidade de conversão. Deus escuta e olha para os sinceros de coração, como disse Isaías nessa mesma época de Miqueias. Você lembra que os dois profetas eram contemporâneos. Mas o homem para quem olharei é esse, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Isaías 66, versículo 2. Então, querido amigo, é possível perceber-se nesse verso, pelo uso da primeira pessoa do singular, que Miqueias se identificou completamente com seu povo. Ele era judeu, era do Reino do Sul, e estava falando principalmente para os seus patrícios, para aqueles que tinham pecado tanto quanto os israelitas do Reino do Norte. Miqueias se colocava juntamente com os seus compatriotas, aguardando as manifestações de Deus. Você tem sido alguém compassivo, que sente o drama, o problema e as dificuldades daqueles que estão ao seu redor? Você tem tido confiança no Senhor? Você crê que Ele ouve e atende a sua oração? Mesmo que não seja por motivo próprio, você tem buscado a Deus em favor dos outros? A misericórdia divina, em segundo lugar, evidencia-se porque
mesmo disciplinando, Deus nos conduz à sua luz. Versículos 8 e 9. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, diz o versículo 8. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. E versículo 9. Sofrerei sim a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Querido amigo, na continuação do capítulo, o povo então, através de Miqueias, fala do livramento que vem do Senhor, mesmo que tenha que sofrer a justa punição divina. Por isso o inimigo não teria direito de se alegrar a respeito do sofrimento do povo de Deus. Por quê? Ora, porque Deus traria a luz. E além do mais, é Deus e não os inimigos que controla o destino do povo. O povo sofreria o castigo justo nas mãos de Deus, mas posteriormente seria salvo pelo próprio Senhor. Nesses versos, essa nação inimiga se refere com certeza à Assíria. É uma palavra feminina em hebraico e essa referência é a nação Assíria. Ela era a grande inimiga do povo de Deus. A nação assíria, sem ter consciência de que estava sendo usada por Deus como sua vara de castigo, cria que todo o domínio que estava exercendo sobre Israel e Judá era fruto do seu poder e da sua capacidade militar. Mas, sobretudo, criam que as suas conquistas se deviam ao poder dos seus deuses. Vale a pena notar que a palavra luz aparece 2 vezes nesses versículos anteriores. Os judeus compartilhavam sentimentos de santidade associados com a luz. Viam a luz como símbolo da divindade. Lembravam bem das palavras do salmista. Senhor, Deus meu, como tu és magnificante, sobrevestido de glória e de majestade, coberto de luz, como de um manto. Salmo 104, versículos 1 e 2. A Assíria era simplesmente um elemento nas mãos de Deus. O poder de disciplinar o povo era o poder de Deus. E a luz para retornar o povo a uma vida digna diante dele era também poder de Deus. Querido amigo, devemos confiar em Deus mesmo quando ele castiga, pois é para nossa correção, é para que andemos em sua luz. Para chegar ao ponto de aceitar o que vinha da mão de Deus, tanto o castigo como o livramento, realmente o povo demonstrou que tinha amadurecido. Judá mostrou aquela mesma atitude de Davi, quando ele pecou e reconheceu seu erro naquele censo não autorizado. Davi tinha dito, estou em grande angústia, porém, caiamos nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias. Mas nas mãos dos homens, não caia eu. 2 Samuel 24, 14. Querido amigo, isso não quer dizer que Deus esqueceria o pecado de Davi. Não. E de fato Deus não deixou impune esse pecado, porque como resultado houve um grande número de homens mortos, homens prontos para a guerra que morreram. Provavelmente uns 5% do exército de Israel morreu. Na profecia de Miqueias é evidente que o povo também não teria o seu pecado simplesmente apagado. Não, o povo sofreria um castigo pesado, mas estava confiante de que Deus mostraria a justiça, a misericórdia e a sua luz, pois eles eram o povo de Deus. Em terceiro lugar, a misericórdia divina evidencia-se porque Deus nos restabelece diante dos inimigos. Versículo 10 tem esta expressão: a minha inimiga verá isso, e ela cobrirá a vergonha. A ela que me diz, onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão, agora será pisada aos pés como a lama das ruas. Querido amigo, que palavras assim poderosas, violentas. Na verdade, no fim,
Judá seria vindicado e os inimigos que duvidaram do poder e da justiça do Senhor seriam humilhados. Essa pergunta provocativa, onde está o Senhor teu Deus, era uma pergunta feita pelos inimigos do povo de Deus, como se perguntassem, será que o Deus de vocês não tem poder para impedir que haja um sofrimento desses? Porém, sabemos que não faltava poder a Deus, mas Deus mesmo estava permitindo que o seu povo fosse castigado porque tinha pecado. O povo de Deus estava sendo disciplinado pelo próprio Deus. E no final desse tratamento, quem ficaria envergonhado não seria Israel nem Judá. Não, os que ficariam envergonhados, ficariam perplexos, eram os inimigos do povo de Deus. Quem confia no Senhor nunca será envergonhado. Por isso, em quarto lugar, a misericórdia divina evidencia-se porque Deus traz o seu povo de volta ao lugar da promessa. Versículos 11 e 12 são muito expressivos e eu leio para você. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Nesse dia virão a ti desde a Assíria até as cidades do Egito, e do Egito até o rio Eufrates, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. O povo de Deus espalhado pelo cativeiro voltaria para a sua própria terra. É essa a ideia dos versículos 11 e 12. Essa era a promessa da restauração. É certo, querido amigo, que os muros da cidade foram edificados em 445, praticamente um século depois do final do exílio. Mas, com certeza, a cidade santa será plenamente restaurada na volta de Cristo, quando os seus antigos limites serão fixados e ampliados. Quando então os judeus virão da Síria, do Egito, da Babilônia e de outras partes do mundo por onde estiverem espalhados. Essa era a promessa, conforme Isaías 27, Isaías 43, Ezequiel capítulo 20. Em quinto lugar, então, a misericórdia divina evidencia-se porque Deus punirá os inimigos do seu povo. Versículo 13. Todavia, a terra será posta em desolação por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Essa expressão, a terra seria colocada em desolação, provavelmente se refere ao mundo ímpio, que sofreria enquanto o povo de Deus seria abençoado. Assim, o mundo abandonado no pecado fica em contraste com o povo libertado e preservado por Deus. Com essa afirmação ao término desse parágrafo, uma vez mais vemos a salvação do Senhor para com seu povo e a condenação dos ímpios. As duas formas, salvação e condenação, são colocadas em contrastes. Salvação do Senhor para o seu povo arrependido, condenação do Senhor para os incrédulos não arrependidos. Querido amigo, de que lado você está? Você está junto do povo que será restaurado ou ainda está fora desse ambiente de bênção? Ao concluirmos a nossa reflexão, lembremos que a restauração que Deus nos concede demonstra a sua grande misericórdia por nós. Sem mérito algum, sem que você tenha feito nada daquilo que possa impressionar a Deus, sem que você tenha feito nada que possa dizer para Deus, olha, eu mereço, sem merecimento. A grande misericórdia de Deus por nós é vista na restauração que Ele nos concede. É uma demonstração de que Ele é um Deus bondoso, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus perdoador. É um Deus cuja graça é completa. Querido amigo, usufrua as bênçãos de Deus. Que o Senhor te conduza a Ele. Um grande abraço e até o próximo programa.